Imagine que em uma bela noite, enquanto você admira as estrelas, um demônio aparece do breu e te diz: E se essa mesma vida que você vive, você tivesse que vivê-la mais uma vez, sem nenhuma novidade? Cada dor, cada prazer, cada pensamento, cada suspiro. Você terá de viver tudo na mesma ordem. De novo e de novo e de novo e de novo. essa ideia te angustia ou te orgulha? Essa é a premissa do Eterno Retorno, uma ideia de Nietzsche, que provoca uma reflexão a respeito das escolhas que a gente tem ao longo do nosso caminho e a forma que nós vivemos a nossa vida. E também alfineta um pouco a gente, perguntando se a gente viveria a mesma vida novamente pela eternidade. E justamente por esse motivo pode ser fruto de angústia para muitas pessoas. Porque no fundo, a gente sabe das escolhas erradas que a gente cometeu. E se de alguma forma a gente fosse capaz de voltar para o passado, a gente tentaria consertar muita coisa. A gente tentaria reviver momentos que foram afogados, conversar com pessoas que perdemos, seja pela vida, seja pelos nossos atos. A gente mudaria muita coisa. E parando para pensar, o passado ele é quase como um museu caindo aos pedaços. Mas sua ruína é justamente o que causa tanto fascínio e também angústia. Ao caminhar por esses destroços do passado, a gente também consegue ver beleza. Memórias rachadas de um tempo feliz e tranquilo, escritas apagadas de um momento eufórico, lugares que já significaram tanto para nós. E perceba que são justamente essas coisas que vão tornando uma pessoa quem ela realmente é. As dores, os amores, as tragédias, as comédias, as maldições, as bênçãos. Tudo isso molda nossa singularidade. Parafraseando mais um vídeo aqui do canal, a ideia do Eterno Retorno é justamente mostrar que a gente não deve adiar o momento presente. Ele é a única coisa que importa. É bem parecido com o estado de fluxo ou flow. E Nietzsche vai dizer também que a vida não deve ser definida. Ela deve ser uma oportunidade. A gente não deve ficar buscando respostas de tudo e acabar se esquecendo dos prazeres da jornada. E uma das principais críticas que ele fazia é que a gente vive adiando a vida, adiando a felicidade. Quando eu bater o ponto, eu vou pra casa e vou ser feliz. Quando o final de semana chegar, aí sim que eu vou ser feliz de verdade. São promessas de auto-engano que faz a gente não se concentrar no momento presente, faz a gente não ficar disponível para o momento atual. E por isso ele vai bater bastante na religião e nos conceitos religiosos da época, e até sistemáticos. A gente consegue ver algumas críticas às religiões que enfatizam e dão mais importância para um pós-vida do que para a própria vida em si. Quando essa vida passar, aí sim que eu vou ir pro céu e lá eu vou ser feliz. Deixando só uma deixa aqui que não havia problema na religião em específico. Ele apenas enfatiza que viver uma vida esperando a próxima ou o que vem depois dela é o que causa angústia e que nos distancia da verdadeira felicidade. Mas lógico, aí entra a brecha de cada um viver do jeito que quiser e acreditar no que quiser. E é super plausível também. Mas Nietzsche também vai criticar algumas teorias sociais da época. Por exemplo, o marxismo, que ele dizia que adiava a felicidade para uma utopia, não era algo momentâneo, algo atual. De maneira geral, a gente consegue dizer que o nosso amiguinho Nietzsche, ele era contra um apego exagerado pelo futuro e contra algumas mágoas encravadas do passado. E por isso então que ele elaborou a ideia do Eterno Retorno para plantar essa sementinha de dúvida na cabeça de cada um e para tentar te fazer acordar e viver uma vida que faça sentido para você, uma vida onde você é autêntico, onde você tem consciência e escolhe aquilo que for melhor segundo seus próprios princípios, mas que ainda assim está sujeito a sofrer e a cometer erros.
Uma vida que vale a pena ser vivida não é uma vida sem erros, até porque ela não existe, mas é uma vida que você abraça suas falhas e usa elas de impulso para melhorar. É uma vida onde você erra com as pessoas, mas se arrepende e recebe perdão, e daí escolhe mudar. Uma vida digna não é uma vida sem erros, mas uma vida que, apesar dos erros, ainda tem sentido. E não basta apenas ignorar ou aceitar as tragédias e os erros que a gente cometeu. Ele vai dizer que é mais do que uma aceitação. A gente precisa amar. É preciso amar até mesmo as coisas ruins que a gente já viveu. E eu sei que pode soar meio maluco, meio sadomasoquista, meio masoquista, mas esse é o conceito de amor fati dele. O amor ao destino, que significa exatamente isso. Amar todas as coisas da sua jornada, desde as suas lástimas até suas glórias. A gente pode até dizer que é o amor pela vida em uma totalidade, do nosso ponto mais baixo até o nosso ponto mais alto. É amar ela como um todo, e isso inclui até o momento presente, e o que a gente vai querer para o futuro. E vale lembrar que o que a gente vai querer para o futuro muitas vezes é angustiante. Basta você agora parar o vídeo um pouquinho e pensar: quem eu vou querer ser daqui a 10 anos? Aonde eu estarei? Com quem eu estarei? O que eu vou fazer? Como eu vou chegar até lá? Tudo isso causa bastante angústia e é natural. Mas para enfrentar essa angústia, ele vai usar uma frase que vai ser bem importante para o próximo autor que eu vou citar. Mas ele diz que aquele que tem um porquê enfrenta quase todos os comos. Ou seja, quem tem um motivo para lutar consegue vencer quase todas as lutas. Mas então como achar esse motivo? Como achar algo pelo que lutar? E aqui entra Viktor Frankl. Viktor Frankl era um psicólogo de família judaica que viveu na Áustria por volta do século XX. Ele era um rapaz que gostava muito de estudar as questões psicológicas e filosóficas do ser humano. E ele se interessou bastante pelas obras de Freud e decidiu até elaborar uma própria teoria, mas com uma proposta mais existencial, voltada para uma busca de sentido da vida. E com o passar do tempo, por volta de 1940, 1942, ele foi se tornando muito influente e virou uma grande referência. Ele ajudou centenas de pessoas a encontrar significado nas próprias vidas. E tudo se encaminhava perfeitamente. Até então, ele estava fadado a ter uma vida excelente e gloriosa. Mas Frankl e toda sua família foram presos pelos nazistas e enviados para os campos de concentração. E aqui eu quero fazer até um apelo. Imagina você nessa situação. Toda a sua carreira, todo o seu conhecimento, tudo que você fez na vida, todo esse tempo, se amarrando junto com você e sendo puxado para o abismo. Imagina você ter que enfrentar toda essa angústia, enfrentar o maior horror que o ser humano já foi capaz de fazer e ainda tentar se manter de pé, acreditando fielmente em sua teoria até o fim. Viktor Frankl viu praticamente toda a sua família não resistir e partir durante essa época. E não só isso, ele não vivenciou isso apenas uma vez, o que já seria um absurdo. Ele passou por isso 4 vezes, em 4 campos de concentração diferentes, incluindo Auschwitz. Durante esse tempo que ele ficou nesses lugares desumanos, ele colocou à prova suas teorias e ideias. E ele via que mesmo nesse lugar cruel e frio, as pessoas ainda lutavam pela vida. Elas ainda acreditavam que tinham um propósito para elas mesmas, um sentido. E ele foi ainda mais perspicaz, notando que geralmente o principal fator que motivava as pessoas a ficarem vivas era justamente o amor que sentiam pelos seus filhos, pais, irmãos ou parentes. Essas pessoas queriam sobreviver para ver pelo menos mais uma vez o rosto dos entes queridos. E após 3 anos, vivenciando o maior horror imaginável,
Franklin consegue sobreviver e volta para sua cidade, mas sem nem mesmo o seu casaco, sem seus pais, sem sua família, sem sua esposa, sem seus papéis de anotação. Ele somente carrega uma coisa em seu coração, que se torna a mais importante de todas. Ele carrega a certeza de que, mesmo em situações extremas, nós sempre podemos encontrar sentido na vida. E então, ele recomeça sua vida. Sem dúvidas, Viktor Frankl sabe de algo. Inclusive, eu faço até uma deixa aqui e eu recomendo absurdamente o livro Em Busca de Sentido, que é um clássico simplesmente genial. Conta toda essa história que eu contei de uma forma muito mais detalhada e rica. E vale muito a pena. Se você tiver a chance de ler, por favor, leia. Você não vai se arrepender. Mas voltando, Viktor Frankl deixou seus conhecimentos em suas teorias, que ele chamou inclusive de logoterapia. Afinal, ele era um psicólogo, né? E na logoterapia a gente tem alguns conceitos principais, sendo eles: sentido para a vida. É a ideia de que a vida sempre pode ter um sentido, por mais difícil que ela seja, por mais complicado que tenha sido o passado de alguém. Sempre há a esperança de haver um sentido, da gente buscar um propósito. E essa ideia é justamente reforçada ainda mais pela sua vivência nos lugares mais desumanos que a gente já foi capaz de ver. Vontade de sentido. Ele vai dizer que o ser humano tem a necessidade de encontrar um sentido para sua vida, de encontrar um valor. A gente sempre vive buscando se tornar alguém melhor, buscando dar um significado para esse caos da modernidade. E eu posso muito bem comprovar isso porque você clicou nesse vídeo. Você tem esse desejo de entender algo, esse desejo de buscar. E é justamente sobre isso que ele trata. Liberdade de vontade. Aqui ele diz que o ser humano é livre para fazer suas escolhas. Mas lembrando, liberdade aqui também é uma condição bem existencial. Uma visão até um pouco sartreana. Não significa liberdade ilimitada, mas sim a capacidade de fazer escolhas dentro de um espectro de possibilidades e arcar com as consequências delas. E são essas três ideias que são quase como os pilares da sua teoria, mas ainda não responde à pergunta: como eu faço para encontrar um sentido na vida? Frankl vai argumentar que esse sentido ele pode ser encontrado de algumas formas, e por isso ele vai dar três possibilidades. Ele vai falar que pode ser através dos valores de criação, aquilo que você produz e faz, no que você trabalha, sabe? Qual que é a sua função social, quais são suas obras, quais são as suas criações, o que você faz de produtivo. Por exemplo, um escritor que produz seu livro, um pedreiro que constrói uma casa, o Faustão rindo das videocassetadas. Todos esses são valores de criação. Ele também vai dizer que a gente pode encontrar sentido nos valores de experiência, que diz respeito ao que você recebe do mundo, suas relações humanas, suas vivências, suas experiências. Por exemplo, uma viagem que você realizou, um lugar novo que você conheceu, um dia memorável que você riu com seus amigos. Tudo isso são os valores de experiência para ele. E não só isso, ele vai dizer também que pode ser por valores de atitude, que é o que você faz quando o sofrimento se aconchega na sua solidão. Os valores de atitude são como você lida com a dor da vida. Se você choraminga e reclama, ou se você abraça ela e tenta entender. Pera, isso te lembra alguma coisa? E não basta apenas ignorar ou aceitar as tragédias e os erros que a gente cometeu. Ele vai dizer que é mais do que uma aceitação. A gente precisa amar. E de uma forma bem oposta ao sentido da vida, a gente tem o que ele vai chamar de vazio existencial. Algo que acontece somente com nós humanos, visto que, nós somos os únicos seres racionais e que buscamos um sentido e buscamos mudar. Mas ele vai dizer que o vazio existencial é composto pela falta de sentido, pela falta de um propósito, e que esse mesmo vazio é o que faz as pessoas adoecerem, se rendendo às casas de apostas, aos vícios, dependências químicas, alcoólicas
e tantos outros males. Mas a notícia boa é que é possível superar esse vazio. E a chave para superar ele é encontrando um propósito. Bom, de fato eu não consigo dizer para você qual é o seu propósito e o que você deve fazer. Eu não sou ninguém para fazer isso, mas eu posso te mostrar o caminho. Você aceita? Olha, se você estiver passando por um momento difícil, saiba que isso não define a sua vida inteira, é algo passageiro e que ainda assim existe algum sentido para te manter acordado e respirando todo santo dia. E esse sentido sempre vai existir. A gente sempre consegue achar um sentido para nossa vida. Lembra daquela frase do Nietzsche que eu citei antes? Aquele que tem um porquê enfrenta quase todos os comos? Então para um pouquinho e reflita. Por qual motivo você levanta todo dia? O que te motiva a enfrentar todo esse caos do mundo? No que você realmente é bom? O que te faz pulsar o coração? O que você faria se tivesse que passar o resto da vida fazendo? O quão longe você pode ir com fé nesse algo que você é tão qualificado? Que lugares do mundo você ainda gostaria de desbravar? Que tipo de pessoas você ainda quer conhecer? Que obras grandiosas você ainda quer produzir? Que memórias que você quer guardar para sua velhice? De que maneira você quer ser lembrado no futuro? O que você quer deixar para as próximas gerações? E por último, se um demônio aparecesse do breu e te dissesse sobre o eterno retorno, você prefere viver uma vida na qual você se orgulharia de aceitar viver tudo de novo? Ou que você iria se lamentar e chorar por ter que viver tudo de novo? Bom, responder essas perguntas talvez te mostre um caminho, mas aí é com você, porque não sou eu que vai achar essa resposta para você. E eu me despeço aqui. Que você tenha uma ótima jornada.